Eu tava pensando aqui, rapaziada, na estreia do Remo na Série C do ano passado e na estreia do Remo na Série B desse ano, né? E se você voltar um ano no tempo, você vai entender o que eu quero dizer aqui e aonde eu quero chegar. Ano passado o Remo começou a Série C do ano de 2024 com 3 derrotas seguidas. Perdeu em casa para o Volta Redonda, perdeu fora de casa para o Atlético e perdeu fora de casa para o Botafogo da Paraíba. Foram 3 derrotas seguidas. O Remo foi ganhar a equipe do Floresta, mas jogando um péssimo futebol, fazendo um gol na merda com o Ítalo. E nessa época quem era o técnico do Remo era o paraguaio. De lá para cá muita coisa mudou. O Remo, mesmo aos trancos e barrancos, conseguiu se classificar para o quadrangular final. E no quadrangular final isso aqui pesou. Isso aqui, ó, pesou. Isso aqui é muito grande no norte do Brasil. Isso aqui, ó. Esse escudo aqui, essa camisa enverga varal no norte do Brasil. É o maior clube, sem dúvidas nenhuma, da região. É o maior clube. Porque não é só título, e mesmo que fosse, a Mucura não tem título de expressão para ser maior que o Remo. O que pesa, e pesa muito, é a quantidade de torcedores. E é por isso que o Remo é notabilizado. E o Remo conseguiu o acesso, muito graças ao seu torcedor e, claro, também ao trabalho do Rodrigo Santana. Essa temporada começou, o Remo fez um investimento interessante, né? Alguns jogadores não conseguiram render o esperado no início. A gente até teve uma paciência, esperou, mas alguns jogadores não renderam. Aí, o Santana não conseguiu fazer o time jogar, o time do Remo jogava mal pra caramba. E chega o Daniel Paulista, um treinador que conhece a Série B, que já fez boas campanhas, vem de boas campanhas na Série B, e com uma ideia totalmente diferente do treinador anterior, ele implementa o seu estilo de jogo. O Remo, nas mãos do Daniel Paulista, tem 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Dessas 4 vitórias, 2 foram na Série B do Campeonato Brasileiro contra equipes fortíssimas na competição. O América Mineiro, que só perdeu pra gente, o time tem 9 pontos na competição, só perdeu pra gente em Belém, e hoje o Coritiba. Adversário esse que a gente nunca tinha vencido na história. Nós nunca tínhamos vencido o Coritiba. E hoje, com o que se desenhou no primeiro tempo, parecia que isso iria se repetir novamente. Parecia que o Remo ia perder de novo para o Coritiba. Que o tabu continuaria. Só que quando você tem jogadores iluminados e que estão numa fase absurda e que tem uma qualidade individual predominante, você consegue achar gols. E hoje o Remo achou um gol no primeiro tempo. Um golaço, diga-se de passagem, do Pedro Rocha. No segundo tempo, o Coritiba já não veio mais com a mesma força e o time parou ali numa defesa muito bem postada do Remo no segundo tempo da competição, no segundo tempo do jogo. Mas o que eu quero falar para vocês, já a gente vai falar do jogo, o que eu quero falar para vocês aqui sobre essa analogia que eu estou fazendo, tanto do início do ano passado desse ano, é que ano passado nós tínhamos uma expectativa, pelo menos que o Remo começasse mais ou menos, né? Porque o Remo já vinha de uma temporada ali de altos e baixos, mais baixos do que altos. E esse ano nós não tínhamos uma expectativa tão positiva como o Remo vem apresentando. Ah, vamos nos contentar com isso? Claro que não. Tá na chuva, meu irmão, para se molhar. Minha avó já falava isso. Tá na chuva, quer se molhar. Tá ali brigando ali, agora eu quero que brigue até o final pelo acesso. Tá ali, a quinta posição, parabéns. Mas não é o que a gente quer. Quinta posição e 16ª posição na Série B é a mesma coisa. Não tem premiação de dinheiro, só permanência. Então, meu amigo, agora é brigar lá em cima. O começo do Remo é muito promissor. E não cai nesse papo de mucurento não, cara. Não cai nesse papo de sequelado não. Porque você só vai perder o seu tempo. Quando o cara vem, o final eu já, né? O final eu já conheço. Que final tu já conhece o quê, cara? Muitos de vocês ainda estavam no saco de vocês quando o Remo disputou a última Série B com a Mucura. E o final foi parecido com esse aí, ó.
Só que, claro, o Remo ficou numa 12ª posição. Hoje é o quinto. Mas a Mucura tava na zona de rebaixamento. Então não vem com esse papo de que final tu já conhece, não. Porque isso aí é papo de louco. Isso é papo de louco. Papo de maluco, isso daí. Sobre o jogo de hoje, o Remo, com uma postura até interessante do nosso treinador, botou o time pra cima, colocou o Dodô, né, no lugar ali do Pedro Castro, para tentar dar uma ofensividade, mas o que ele acabou fazendo foi atrapalhar o time do Remo. Ele colocou o Dodô, que não sabia onde jogar, era pro Dodô jogar na meia, mas o Dodô não sabe fazer essa função, e estava jogando no lado esquerdo, ao lado do Pedro Rocha, o melhor jogador hoje disparado desse time. E aí, atrapalhando tudo, Coritiba ganhando todas as segundas bolas no meio de campo, meteu bola na trave, né? Teve ali alguns lances de perigo, o Rangel fazendo defesas importantes no primeiro tempo. Antes de acabar o primeiro tempo, ali com 32, 33 minutos, o treinador Daniel Paulista faz a primeira substituição. Ele corrige a besteira que ele fez de colocar o Dodô em campo e coloca o Pavani para povoar um pouco mais o meio de campo. Nisso daí, ele recupera o meio de campo do Remo, que já começa a reter mais a bola. O Remo começa a criar mais as jogadas. Não porque o Pavani entrou destruindo o meio de campo, é porque o Pavani é um meia que ficou ali, fixo. Não atrapalhou o Pedro Rocha, que o futebol dele cresceu com a saída do Dodô. E aí, no final do primeiro tempo, um chute de rara felicidade, mais um golaço na conta dele na competição, o Pedro Rocha faz o gol do jogo, 1-0, inclusive palpite meu no pré-jogo, tá? Quem acompanhou o pré-jogo e foi na Esportiva Bet lá fazer a fezinha, ganhou um dinheiro, foi um dinheirinho bom, hein? 1-0 nesse jogo aí, acho que tava pagando muito bem. Então, o Remo faz 1-0, um segundo tempo bem mais morno que o primeiro, né? E o Remo tem a chance de fazer o segundo e entrar no G4. Mas aí o Viseu se atrapalha todo com a bola, né? Ganancioso. Poderia ter tocado pro Pedro Rocha fazer o segundo gol dele na partida e se isolar ainda mais na artilharia, não. Quis resolver tudo sozinho e acabou se atrapalhando com a bola, né? O Viseu aí, que foi delegado, né? Porque se ele toca pro Pedro Rocha, talvez a conclusão da jogada ela teria sido bem melhor. Mas, ótima vitória do Remo, 8 pontos, quinta colocação na Série B. O nosso próximo adversário agora é o Criciúma, adversário complicado. Assim como o Coritiba tem um ótimo histórico contra a gente, mas se nós batemos no Coritiba, temos total condição de vencer o Criciúma lá dentro, ou pelo menos arrancar o empate, né? É jogo, sim, dependendo do contexto, sempre aquela história do contexto, né? A gente pode conseguir ali um ponto, ou quem sabe 3 pontos, né? Vamos lá para essas análises, rapaziada. Rangel pegou tudo hoje, né? Acho que se ele pudesse, ele pegava até minha irmã também. Nota 10 pro Marcelo Rangel. O Marcelinho correu pra caramba no primeiro tempo, marcou pra caramba, e isso a gente tem que levar em consideração. Nota 9, no segundo tempo ele cansou, e aí entrou o Pedro Costa, né, que foi contratado aí pra lateral direita do Remo. Zaga, pra mim hoje os dois, apesar do Klaus ter dado umas pichotadas no primeiro tempo, mas os dois pra mim foram impecáveis hoje, nota 10 pra cada um. O Remo jogou, na minha opinião, na questão de zaga, foi muito bem, tá? E o Rodrigues, apesar de ter errado boa parte dos passes, ele não compromete na defesa, apoia, né, como tem que apoiar ali, ainda tá tocando muita bola para trás. Eu acho que o Rodrigues pode ser um pouco mais ousado. O problema é quando ele ousa, ele erra, né? Ele toca, ele consegue errar os passes, mas o Rodrigues aí vai ficar com uma nota 8 no jogo de hoje. Luan Martins no primeiro tempo, para mim foi ao lado do Dodô, ele foi um dos piores em campo no primeiro tempo. No segundo tempo ali ele consegue melhorar assim como o time todo. Então o Luan Martins vai ficar com nota 7. Né? O Caio Vinícius fazendo muita falta, né, no Remo. O Jaderson. O Jaderson eu quero aqui separar um comentário para ele. Assim como eu fiz no último jogo. O Jaderson ele pensa que está jogando a Série C. Ele pensa que ele vai pegar a bola e os caras vão marcar ele com o olho. Os caras, já falei aqui, ele tomou uma porrada de novo no primeiro tempo. Por quê? Fica prendendo a porra da bola. Não toca a bola, não passa a bola rápido. Jadson, você tem que ser mais dinâmico. E hoje, cara, hoje foi um festival de toque para trás do Jadson. O Jadson, praticamente todas as bolas que ele pegou, ele tocou para trás. E não é isso que a gente quer do Jadson. A gente não tá acostumado a ver isso do Jadson. A gente tá acostumado com o Jadson que levanta a cabeça, que distribui o jogo, que é o maestro do meio de campo. E hoje ele não foi. Então, uma nota 6 pro Jadson aí. Dodô,
0, né? Posso falar, né? O próprio treinador já deu 0 pro Dodô. O Pedro Rocha, pelo gol, não tá 10, né? Fez o gol ali, jogou bem na minha opinião. Janderson, apesar de não estar fazendo gols, mas está sendo muito importante pra gente, principalmente ali na recomposição. Nota 9,5. E o Viseu, cara. O Viseu, eu vou te dar um 0, Viseu. Só porque você não tocou a bola pro Pedro Rocha, tá? Nota 0 pra você. Adailton. Eu quero que aquela galera que defende o Adailton aqui, que acha que ele tem que entrar todo jogo, né, pra fazer isso que ele faz aí, dá a nota dele. Eu me recuso. Me recuso a dar nota pra Adailton. Entrou o Pedro Costa, vai ficar sem nota, pouco tocou na bola. O Madison também, né? Eu espero ver mais desses caras que foram contratados aí, né? Foram jogadores que entraram ali no jogo ali e pouco a pouco acrescentaram alguma coisa. Entrou também, né, o Pedro Castro, né, que já entrou ali no final, ali no lugar do Viseu, que demorou pra caramba. Eu até entendo porque que o técnico deixa o Viseu, né? Você olha pro banco, vê o Ítalo ali, você fica até desanimado, né? Então, entrou aí o Pedro Castro no meio de campo do clube do Remo, tá? Então, foi isso, rapaziada. Gostei hoje, principalmente no segundo tempo do Remo. No primeiro tempo, o Remo foi engolido pelo Coritiba. O Coritiba é um time muito qualificado, né? Tanto é que não é à toa, o time não tinha perdido nenhum jogo no campeonato ainda. Perdeu hoje pra gente e vai perder poucos jogos nessa competição, tá? O Coritiba é um time que vai brigar até o final pelo acesso da competição. Mas e você, meu amigo? O que você achou do jogo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.